Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que vocês estiverem assistindo. Agora vamos estudar a Lei Complementar número 18 de dezembro de 2005, que institui o regime jurídico dos servidores municipais de Alegrete. Peço que vocês anotem aí que tanto pode ser chamado de regime jurídico dos servidores municipais, como regimento interno dos servidores, como estatuto do servidor, tá? Então, qualquer uma dessas nomenclaturas podem ser usadas em relação à lei do regime jurídico dos servidores, tá? Artigo 1º. O regime jurídico dos servidores públicos do município de Alegrete, bem como de suas autarquias e fundações públicas que venham a ser criadas, é o estatutário, instituído por esta lei, e emprego público a ser criado por lei específica. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, servidores são pessoas legalmente investidas em cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão. Então aqui a gente já tem exposto, né, os dois tipos de servidores públicos que existem, né, que é o efetivo, né, servidor efetivo, e o servidor que tem cargo em comissão. Então a gente se divide em duas partes, tá? Quem é concursado, servidor efetivo, quem é cargo de confiança, né, que é o cargo comissionado, cargo em comissão, é o segundo tipo de servidor, que é um servidor que não é estável, né? Agora o servidor efetivo e o servidor concursado e estável. Parágrafo único. Nos casos em que legalmente possa haver o acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas em matrículas distintas, o servidor poderá perceber no sentido de receber, né? Receber gratificações e adicionais sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 3º. Cargo público é o criado em lei em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão, como eu acabei de dizer para vocês. Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias e das fundações públicas terão sua investidura por aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, e serão organizados em carreiras. Parágrafo 1º. Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento. Como eu falei para vocês, cargo em comissão, que é o cargo de confiança, né, somente cargos de direção, chefia ou assessoramento, tá? São nessas três hipóteses. O cargo em comissão, né, chamado de CC também, cargo de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. E também temos os servidores efetivos que também podem exercer um desses cargos, de direção, chefia ou assessoramento, que aí a pessoa começa a receber o FG, né, a função gratificada, durante o período que ele estiver exercendo essa função de direção, chefia ou assessoramento, ele vai receber um adicional de função gratificada. Parágrafo 2º. A remuneração dos cargos em comissão será paga de acordo com a tabela de cargos e salários fixados em lei específica. Parágrafo 3º. Sobre a remuneração dos cargos em comissão, incidirá a contribuição previdenciária para o regime geral da Previdência do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, o que quer dizer aqui, gente? Que quem é servidor efetivo contribui para a previdência própria do município, tá? Para o fundo de previdência própria do município. E quem é cargo de confiança, né, que é o servidor de livre nomeação e exoneração, os CCs, eles contribuem previdenciariamente para o INSS, tá? Então tem essa diferenciação entre o servidor efetivo e o cargo comissionado. Artigo 5º. As carreiras serão organizadas em categorias funcionais, divididas em padrões e graus, no que concerne aos servidores do quadro geral e níveis e classes para o quadro do magistério. Parágrafo 1º. As classes do plano de carreira do magistério terão a diferenciação de um percentual mínimo de 20% entre cada uma. Parágrafo 2º.
Os graus terão a diferenciação de no mínimo 15% entre cada um. Parágrafo 3º. As carreiras poderão compreender classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos, escalonados nos níveis básico, médio e superior, com diferenciação entre si de no mínimo 5%. Artigo 6º. Os cargos em comissão são criados por lei, em número e com remuneração certos, e com atribuições definidas de chefia, direção ou assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração, como eu já havia dito para vocês. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos que irão ocupar cargos em comissão os mesmos requisitos necessários ao ingresso no serviço público dos funcionários efetivos. Parágrafo 3º. O provimento de cargo em comissão poderá recair em servidor de outra entidade pública posto à disposição do município, sem prejuízo de seus vencimentos. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor poderá optar pela remuneração do cargo em comissão correspondente, descontado o vencimento básico do seu cargo de origem. Artigo 7º. Função gratificada, que é o servidor efetivo que tem a função de direção, chefia ou assessoramento. Tá? Função gratificada é instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício, sendo de livre designação e dispensa. Parágrafo único. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Artigo 8º. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 9º. São requisitos para ingresso no serviço público municipal: 1. Possuir a nacionalidade brasileira ou, se estrangeiro, preencher os requisitos definidos em lei. 2. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 3. Ter idade mínima de 18 anos. 4. Possuir aptidão física e mental. 5. Estar em gozo dos direitos políticos. 6. Ter atendido às condições prescritas para o cargo. Parágrafo 1º. De acordo com as atribuições peculiares do cargo, poderão ser exigidos outros requisitos a serem estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até 5% das vagas, com definição no edital. Artigo 10. Precederá sempre ao ingresso no serviço público municipal a inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial. Parágrafo 1º. Os exames médicos serão prescritos pelo órgão de perícia oficial do município, conforme a natureza de cada cargo e regulamentados por decreto ou por resolução de mesa, conforme o caso. Parágrafo 2º. Os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção médica, no prazo de 30 dias, a contar da data que dela tiveram ciência. Artigo 11. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública. Artigo 12. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 13. São formas de provimento em cargo público: 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Depois vou mandar para vocês uma tabelinha que fala sobre isso bem resumidamente para facilitar o entendimento. Do concurso público. Artigo 14. A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas escritas e provas práticas, podendo ser utilizadas também provas de títulos ou prova prático-oral. Parágrafo 1º. As condições para a realização do concurso serão fixadas em edital, cujo extrato será publicado em jornal do município e em jornal de grande circulação no estado. Parágrafo 2º. As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Serão considerados como título somente os cursos que tiverem relação direta com as atribuições do cargo pleiteado, sendo que os pontos a eles correspondentes não poderão somar mais de 20% do total dos pontos do concurso. Parágrafo 4º. Os componentes de banca examinadora deverão ter qualificação no mínimo igual à exigida dos candidatos. Artigo 15. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período no interesse da administração. Parágrafo 1º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado para o cargo em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Parágrafo 2º. Os sindicatos representativos dos servidores públicos municipais serão representados nas comissões responsáveis pela organização e aplicação de provas nos concursos públicos, atuando especificamente nas áreas de estabelecimento de diretrizes e fiscalização dos mesmos. Artigo 16. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos, inclusive o limite de idade na data de inscrição, na forma da lei. Da nomeação, artigo 17. A nomeação far-se-á, 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo, de carreira ou isolado. 2. Em comissão, quando se tratar de cargo de confiança de livre exoneração. 3. Os cargos de provimento em comissão serão preenchidos por servidores de carreira, num percentual mínimo de 10%, respeitando-se as condições de provimento e de qualificação exigidas. Parágrafo único. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos aprovados no concurso, dentro do prazo de sua validade, ressalvada a hipótese de opção do candidato por última chamada. Artigo 18. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixará diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Pessoal, vamos parar por aqui hoje, né? Dia dos Namorados, não vou tomar muito tempo de vocês. Amanhã eu vou gravar mais umas quantas aulas, tá? Então paramos no 5, vamos começar o PDF 6, né? Estamos aí na introdução do Estatuto do Servidor, e entre amanhã e sexta a gente termina essa matéria. Depois eu mando para vocês as questões e no sábado nós corrigimos, tá? Na véspera da prova, tá bom? Um abraço a todos.